Amados, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a fé, né? Que nós meditássemos essa manhã a respeito da nossa fé. Então, irmão, que ele sempre me diz que quando está em época de seca, né? Então o povo começa a orar pedindo chuva, não é? E ele fala: olha, eu oro pedindo chuva, mas quando eu vou sair de casa eu levo guarda-chuva. Pode estar um sol tremendo, mas se eu orei pedindo chuva, então eu vou colocar o guarda-chuva na minha bolsa, porque eu quero ser coerente com a minha fé e eu creio que Deus vai abençoar. Jesus diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, né, nós seríamos capazes de fazer grandes coisas. Inclusive o exemplo que ele usa é que se nós disséssemos a uma montanha, sai daqui e precipita-te no mar, e que tal fato aconteceria. Então eu vejo que o incrédulo, né, que apesar de ouvir a mensagem de Cristo, principalmente essa passagem, ele fala assim: vou dizer para essa montanha, vamos ver o que vai acontecer. Já o cristão, um homem, uma mulher de fé, diria assim: eu não vou falar para essa montanha se atirar no mar não, porque vai causar um grande transtorno, não é verdade? Então nós precisamos entender o que nós pedimos, qual o objetivo, qual o propósito, e principalmente se o que nós pedimos e cremos se está alinhado com a vontade de Deus, que é uma vontade santa, perfeita e que vai levar a gente a um patamar melhor do que nós estamos. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha só, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu estou esperando, mas eu tenho fé que vai chegar. É a convicção de fatos que eu ainda não vejo, mas pela fé eu creio que eles vão acontecer. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Eu queria então que nós perguntássemos, né, para nós mesmos: qual é o tamanho da minha fé? Você já se perguntou isso? Qual o tamanho da minha fé? Até que ponto eu estou disposto a caminhar com Cristo? Qual é o preço que eu estou disposto a pagar por Cristo? Jesus diz assim, né? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Eu queria dizer para você que Deus está olhando para a sua vida, e Deus está vasculhando cada cantinho da superfície da terra para procurar homens e mulheres de fé. E eu te pergunto, qual é o tamanho da sua fé? A sua fé é uma fé que agrada ao Senhor? Deus pode olhar para a sua vida e falar assim: nossa, como esse meu servo, minha serva tem praticado a fé, e se agradar na sua vida? Precisamos perguntar isso para nós mesmos, não é? Quando nós vemos aí cristãos perseguidos, cristãos pagando com a própria vida nos dias atuais, nós precisamos nos colocar no lugar deles e pensar: será que nesse momento que talvez eu possa pagar com a minha própria vida, será que eu vou negar o Senhor? Ou será que eu vou falar: não, eu estou com o Senhor, porque deve é, eu amo ao Senhor, eu amo ser filho de Deus? Então Jesus está observando. E a mulher cananeia, né, como nosso irmão Alexandre leu aqui, primeiro nós precisamos entender quem era essa mulher, o que essa mulher representava naqueles dias, né? Primeiro, era uma mulher, e o fato de ser mulher naquele tempo já garantia, né, a exclusão da sociedade. E pelo fato dela ser cananeia, né, uma mulher de origem fenícia, principalmente isso desqualificava ela ainda mais, né? Então essa mulher, na verdade, nós podemos afirmar que naquela sociedade
Essa mulher, ela era um zero à esquerda. Era uma pessoa sem prestígio, uma pessoa sem honra, uma pessoa sem status, uma pessoa sem vez na sociedade, não é? E essa mulher, então, ela clama a Jesus, e ela fala assim: Senhor, filho de Davi. É engraçado porque se às vezes a gente lê rapidamente, nós já sabemos que Jesus, ele vem da contagem, né, da genealogia de Davi, que era a promessa que da casa de Davi ia surgir o Messias, né? Mas essa mulher, o fato dela crer nisso, chama a nossa atenção. Observa que essa mulher, ela não chamou por Jesus, filho de José, nem por Jesus, filho de Maria, não é? Sabe o que significa Jesus, filho de Davi? Significa que ela reconhecia Jesus como Senhor e como o Messias, o Cristo, aquele que resgataria e resgatou a humanidade. Isaías capítulo 9, eu vou ler aqui, Isaías 9, versículos 6 e 7, diz assim: porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. É um fato, né? Jesus é descendente de Davi. Os profetas afirmaram que sobre Davi Deus iria trazer o Messias. A própria genealogia de Jesus, quando nós lemos Mateus capítulo 1, diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E essa mulher, então, ela conhecia Jesus como filho de Davi. E o primeiro ponto que nós temos que entender, para a gente poder exercitar a nossa fé, é reconhecer Jesus. Não é? Quem que Jesus é para você? O que Jesus representa para você? Será que você está buscando Jesus humano, filho de José, filho de Maria, o carpinteiro, que muitos se escandalizaram, não é? Ué, mas esse é o carpinteiro. Ou será que você está buscando Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, filho de Deus, o libertador, aquele que é capaz de promover você dessa vida para a vida eterna, aquele que é o único passaporte para a salvação da sua alma? Reconhecer Jesus como Senhor e como o Salvador significa, sabe o quê? Porque nós falamos, né? Jesus é o meu Senhor, nós cantamos, não é? Mas reconhecer Jesus como Senhor significa que você vai se submeter às ordens de Jesus. Então, reconhecer Jesus como Senhor é um ato de submissão. E reconhecer Jesus como Salvador é um ato de rendição, no qual nós sabemos e declaramos que não há outra pessoa, outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor. Agora já não sou eu quem mando em mim, mas Cristo que me dirige. Agora eu preciso pegar as orientações com Ele a respeito de tudo que eu faço e todas as decisões que eu tenho para tomar. Agora eu sei que se não tiver Jesus, não tem outra solução para mim. Então eu reconheço Jesus como meu Senhor e Jesus como meu Salvador. E essa mulher, apesar de ser uma mulher que não era uma mulher judia, que não vivia sob os costumes dos judeus, essa mulher reconheceu Jesus, Jesus filho de Davi. Ela reconheceu o senhorio de Jesus. Ela reconheceu que aquele que andava como uma pessoa comum, né, com os pés naquela terra, ela reconheceu que aquele era o enviado de Deus. Ela reconheceu que aquele era a única solução para ela. E é por isso que ela vinha clamando: Jesus, filho de Davi. Né? E ela diz: tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha só.
A mulher vem clamando a Jesus, reconhecendo Jesus, e ela vem clamando por compaixão, e compaixão dela, mas por causa da filha. E aí você observa, né, o que uma mãe é capaz de fazer pelos seus filhos, por sua filha ou seu filho, não é? A Bíblia mostra para a gente que o maior amor humano que tem é da mãe pelo filho, né? E ainda mostra que nem esse amor é tão grande quanto o amor de Deus por nós. Porque ele fala, né, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de você, não é? Mas essa mãe estava desesperada. Eu me coloco no lugar dela, e eu vejo quando um filho adoece, quando nós temos problemas com um filho, nós ficamos sem chão às vezes, e nós vamos atrás da solução para o problema, e a gente não vai sossegar enquanto a gente não encontrar essa solução, né? E é isso que ela faz. Então, se você analisar o simples pedido dela, né, imagina bem, uma mulher que está pedindo para o único que é capaz, para poder tirar esse espírito ruim, esse demônio que está atormentando a filha. E se você analisar o pedido dela, é um pedido procedente, não é? Há justiça nesse pedido? Porque a Bíblia diz, né, em Tiago, que fala que nós pedimos, mas nós não recebemos porque nós pedimos mal, para gastar, né, com os nossos prazeres. Mas imagina esse pedido, é um pedido que merece nossa consideração? Não é um pedido legítimo? E agora olha só, o que acontece, né? No versículo 23, diz assim que Jesus não lhe respondeu palavra. O que significa isso? Jesus não respondeu. Agora eu pergunto para vocês, será que Jesus não ouviu? A questão é que Jesus ouviu, mas ele não respondeu palavra alguma para ela. Ela foi provada. A fé daquela mulher foi provada naquele instante, em que Jesus aparentemente não queria nem conversar com ela, nem responder ela. E às vezes, nós estamos com um problema, e não conseguimos escutar a voz de Deus, né? E nos parece que Deus nos abandonou. Está muito distante de nós, de nossos problemas, das nossas dificuldades. Mas na verdade Deus permite os problemas para que venhamos a crescer e nos aprimorar como pessoas, pois aprendemos muitas lições diante dos desafios que passamos na vida. Através dessas situações adversas, aprendemos a confiar em Deus, a buscar a Deus, a nos entregar por completo. E essa mulher não se intimidou diante da aparente indiferença de Jesus, pois ela sabia que através dele, ela obteria a resposta do seu problema. Então eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, visitantes, aqueles que ainda não decidiram, né, assim como o irmão Ayrton falou, a combater o bom combate, que se você está clamando por Jesus, e que se você não, a princípio, né, você parece que nada acontece, parece que você não ouve uma resposta, eu queria dizer para você que Jesus está te ouvindo, e que Jesus está te provando, e que Jesus faz isso, não é porque Ele está brincando com você, mas é porque Ele quer promover em você a fé. Sabe por quê? É a nossa fé que agrada a Deus, não é? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, toda a aprovação de Deus é para nos fazer melhor, porque a Bíblia diz que assim como o ouro é levado ao fogo, assim o Senhor nos purifica, não é? Então nós precisamos entender isso. E os discípulos, né? Ainda no versículo 23, é muito engraçado. Os discípulos viram para Jesus e falam: manda essa mulher embora. Fala com ela, pelo amor de Deus, né? Mas fala para ela ir embora, que nós já não aguentamos mais, não é? Em outras palavras, né? E eles falam assim: olha, ela vem clamando atrás de nós. Então sabe o que nós podemos ver aqui, irmãos? A visão dos discípulos é uma visão humana e limitada.
Jesus está provando aquela mulher e os discípulos não entendem. E os discípulos já acham, essa mulher já está enchendo a paciência. Vamos falar para Jesus mandar ela embora. Mas o fato deles falarem isso mostra que eles têm uma visão humana, uma visão limitada, não é? Isso nós percebemos nas palavras dos discípulos. Quanto essa mulher estava clamando? Quantas vezes essa mulher falou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não é? Você já viu quando uma criança fala 250 vezes a mesma coisa com você? E essa mulher vinha clamando. Quantos quilômetros essa mulher andou atrás de Jesus e seus discípulos, clamando por essa misericórdia? Não é? E os discípulos, manda essa mulher embora. Já esgotou a paciência dos discípulos. E aqui vai um ensinamento importante para mim e para você, tá? Cuidado com os discípulos de Jesus. Por mais estranho que pareça, cuidado com os discípulos de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque nem todos alcançaram o mesmo patamar de entendimento e de fé a Deus. E se você e eu se basear em conselhos humanos, que nós somos humanos, em pessoas, se você apoiar a sua fé no seu irmão que está do seu lado, você vai cair. Porque o discípulo uma hora cansa. E aqui nós estamos vendo os discípulos de Jesus querendo afastar aquela mulher. Toma cuidado, então não apoie a sua fé em mim ou nos pastores dessa igreja. Apoie a sua fé na rocha, que é inabalável, que é Jesus Cristo. Porque fazendo isso, você vai perseverar em meio à ruína de todos. E você vai permanecer firme e fiel a Deus. Então toma cuidado. Submeta os conselhos que você recebe à palavra de Deus. Porque as pessoas podem errar. Elas podem cometer engano. Mas Deus e a sua palavra não erra jamais com você, né? E essa mulher então, ela incomodou o juiz, né? Incomodou o Senhor, incomodou o mestre. E é muito interessante saber que essa mulher estava aplicando os ensinamentos do próprio Cristo. Olha que interessante. Jesus conta para nós a parábola do juiz iníquo. E Jesus fala que tinha uma mulher que ela incomodava esse juiz todas as noites, todos os dias, sem cessar, né? O juiz pisava na rua, a mulher chegava: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o juiz cansou daquela mulher e falou assim: eu vou julgar a causa dessa mulher. Jesus, na verdade, está encorajando a gente a incomodar, entre aspas, né? Incomodar o nosso Deus com oração. Você é um homem ou uma mulher de oração? Quantas vezes você levou o seu pedido diante de Deus? Deus quer ser incomodado por você. Deus quer ver o tamanho da sua fé e da sua persistência. Então essa mulher fez o que Jesus ensinou: incomodar através da súplica e da oração, não é? A cananeia, ela incomodou o mestre. Por que ela incomodou? Porque ela sabia que somente ele era capaz de resolver o problema. Então não adianta, né, muitas vezes, você contar o seu problema para um, para outro, para outro, para outro, não. É ótimo que você tenha alguém de sua confiança para te ajudar a orar. Mas todos os seus problemas, todos os seus anseios, todas as suas aflições têm que ser conhecidas diante de Deus. Ele espera que você faça isso. Agora observe o seguinte: até agora Jesus disse quantas palavras? A mulher incomodando, os discípulos mandando embora, não é? E Jesus até agora não disse nada, mas ele vai falar, não é? Ele vai falar no versículo 24, e ele então quebra o silêncio e diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, né? Jesus está dizendo assim: olha, eu vim para os judeus, não foi para você
e nem para sua filha. Imagina qual seria a sua reação diante dessa afirmativa de Jesus. Mais uma vez essa mulher foi provada, você percebe isso? Mais uma vez ela foi confrontada a desistir, a abandonar. Agora o próprio Jesus já não quer nem falar comigo. Não dá essa impressão? Então eu tenho certeza, né, que infelizmente muitos de nós nessa hora vamos virar as costas, desistir, acabou para mim, é o fim. E na verdade muitas vezes nós sentimos assim, é o fim, quando Jesus na verdade está sempre te dando oportunidade, sempre querendo te promover a um estado melhor do que você está, não é? Quantos já desistiram de buscar em Deus, por achar que Deus não o ouvia, ou quando foram provados, né? Aqui nesse contexto a cananeia foi rejeitada. O que você faria, ou melhor, né? Como o seu orgulho iria reagir diante dessa rejeição? Nós vemos, infelizmente, muitos irmãos abandonam a igreja porque se sentem rejeitados, às vezes não se sentem ouvidos, às vezes passam por um problema e não sentem dos outros irmãos a mesma misericórdia que ela queria que tivesse dado para esse caso, não é? Isso é o quê? Isso é a pessoa procurando firmar sua fé nos homens, firmar sua fé nas pessoas, firmar sua fé na liderança da igreja. Mas não deve ser assim. Nós não podemos desistir, porque Cristo não desiste de nós, porque Ele é o verdadeiro misericordioso, porque Ele é o verdadeiro Senhor das nossas vidas, Ele é o verdadeiro digno de todas as coisas, não é? Então, quando você estiver passando por uma provação, busque sim o encorajamento dos irmãos, mas não apoie somente nisso. Não justifique suas atitudes diante da igreja, diante das pessoas que falham, mas remeta as suas atitudes a Cristo. Compare-se com o padrão de Cristo e não com o dos homens. Então, quando muitos poderiam reagir de forma negativa, essa mulher, sabe como ela reagiu? Com rendição. Ela se rendeu a Jesus. E ela se humilhou mais ainda a Jesus. Porque diz no versículo 25, ela porém veio e o adorou. Olha que interessante. Agora nesse momento, ela expressa a verdadeira adoração a Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela o adorou independente da resposta que Jesus tinha dado a ela, porque Ele é digno de adoração, e é isso que nós precisamos aprender, a adorar a Deus independentemente dos fatos que acontecem ou que não acontecem. A nossa adoração, ela tem que se basear porque Deus é Deus, porque Ele é digno da adoração, porque Ele é o Criador, porque Ele é o sustentador de todas as coisas, porque Ele é que vai nos julgar, porque Ele é Senhor. Ela entendeu desde o início que Ele era Senhor, chamando Ele Jesus, filho de Davi, por isso ela o adorou, mas não foi porque ela recebeu o benefício. É fácil a gente adorar quando a gente é privilegiado, não é? Pensa nisso, olha para a sua vida, você não é um privilegiado? Quantos irmãos e irmãs que nós temos que são tão fiéis ou até mais fiéis do que nós, que não têm o que nós temos, que muitas vezes passa dificuldade para se alimentar, para vestir, dificuldade com saúde, e são fiéis a Deus, porque eles entenderam que Deus, Ele merece a adoração, e que tudo que nós tivemos nessa vida não se compara à eternidade. Lembra da história de Jó? A Bíblia diz que em meio à cinza lá, Jó adorou o Senhor, porque ele sabia que Deus continuava sendo Deus.
porque ele sabia que tudo que ele tinha era de Deus. Agora, nós observamos a vida de Jó, e de uma forma muito sutil, nós caímos numa ilusão. Qual ilusão? Jó era um homem rico e próspero, perdeu tudo que tinha, até os filhos, continuou fiel a Deus, e depois Deus restituiu muitas vezes mais. E muitas vezes nós queremos que o nosso fim tenha o mesmo fim aqui na terra da história de Jó, mas não é isso que a palavra de Deus promete. Hebreus 11 fala assim que muitos homens, eles foram cerrados ao meio, foram decapitados, foram crucificados, foram humilhados, eles foram massacrados. E a Bíblia fala que esses homens, o mundo não era digno desses homens. Esses homens tinham uma dignidade tão grande que o mundo não era digno. Observa bem, qual é o fim desses homens? Pagaram com a própria vida. É por isso que eu estou perguntando para você qual o tamanho da sua fé. Não se iluda, porque tudo que você tem, tudo que você é, você só tem e só é porque Deus deu. E da mesma forma que Ele deu, Ele pode tirar, não como punição, mas até mesmo para provar a sua fé. Até onde você vai? Até onde você vai seguir como essa Cananeia, clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Até onde, diante dos problemas, você vai ser capaz de falar: Jesus, o Senhor continua sendo o Senhor da minha vida, independente do que está acontecendo, está tudo desmoronando, mas o Senhor é o Senhor da minha vida? Até que ponto você vai fazer como essa mulher e vai falar que Jesus é o Messias, que Jesus é o seu Salvador? Não é? Salmo 51, verso 17, Salmo 51, 17 diz assim: olha, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Tem uma coisa que atinge o coração de Deus, é a nossa rendição, a nossa humilhação, o nosso coração compungido e contrito, o nosso sentimento de sabermos que nós não somos nada sem Ele, não é? E essa mulher fez isso, quando ela então adora Jesus e pede socorro a Jesus. Então agora você poderia pensar: agora sim, né? Agora Jesus vai fazer o grande milagre. Mas diante da adoração, diante dessa declaração da mulher, Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmão, irmã, seu orgulho resistiria a isso? Jesus está falando que não é bom tirar o pão do filho, que é o povo judeu, e lançar para o cachorro, que é o povo não judeu. Aquela mulher acabou de ser chamada de cachorrinha. Qual seria a nossa atitude? Aliás, qual está sendo a atitude da igreja em nossos dias? Ela não ficou nervosa, ela não ficou triste. Observe que são todos sentimentos humanos, né, que passam no nosso coração quando nós somos reprovados, quando nós somos humilhados, né? Ela não xingou, ela não murmurou, ela não se abalou, né? E você precisa responder para você mesmo, seja sincero com você mesmo. Será que você suportaria uma provação dessa? Do próprio Jesus? Eu fico tentando me imaginar na situação, né? E Jesus me chamando de cachorro e falando que eu não sou digno de comer o pão que Ele veio trazer para Israel. Qual que seria a palavra que ia sair da minha boca naquela hora? Qual? Pois eu te digo que se eu não estivesse entendendo que aquele que estava na minha frente é o Senhor de todas as coisas, se eu não estivesse entendendo que aquele que me chamou de cachorro realmente é digno para chamar,
se aquele que estava na minha frente, se eu não entendesse que ele era o Messias de Deus, o escolhido, o enviado, que a solução estava só sobre os ombros dele, eu poderia me decepcionar, eu poderia me revoltar, eu poderia fazer tantas coisas que ia desagradar a Jesus. Então a dica para a gente resistir à provação, resistir à humilhação, resistir ao sentimento que você considera o pior, que você julga como inaceitável, a única dica para você passar por isso é ter Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Você vai vencer se você tiver Jesus como Senhor e como seu Salvador, né? Então a atitude dessa mulher, ela não se abalou diante das palavras que Jesus disse, e a perseverança dela agradou a Jesus. Você sabe o que é perseverança? Você é uma pessoa perseverante, ou você desiste no primeiro obstáculo? Tiago 1, versículo 2 e 3, Tiago 1, verso 2 e 3, diz assim: olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quem fica alegre passando por provação? Não é? Se você não tiver o foco na salvação, a provação não vai te alegrar. Mas se você estiver focado na salvação, você vai ver que Deus está trabalhando em você, que Deus está querendo aumentar a sua fé, e que Deus ele não vai te dar um fardo maior do que aquele que você pode carregar. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E Tiago 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Não é? A provação produz perseverança, e se você perseverar até o fim, você vai receber a coroa da vida eterna. Essa é a promessa de Deus para nós. A humildade, a dependência, a fé e a perseverança da mulher agradou a Jesus. Diante desse confronto, essa mulher foi capaz de dizer: olha, sim, Senhor, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A humildade, a perseverança, o reconhecimento que de fato, diante de Deus, nós não somos nada, né? Cachorrinho pode ser um elogio para nós diante de Deus. O cachorrinho pode ser um elogio quando você se compara à grandeza de Deus. Então Jesus observa aquela mulher, imagina os apóstolos perdidos, né, no meio da situação, queriam ter mandado a mulher embora, e Jesus dá uma lição para os apóstolos, né? E Jesus elogia a fé daquela mulher. E Jesus diz algo que me impressiona muito. Jesus vira para aquela mulher e fala que seja feito conforme a vontade dela. Você já pensou se Jesus dissesse isso para você agora? Que seja feito conforme a sua vontade? Quantos males a gente ia provocar? Quantos problemas a gente ia trazer? Então Jesus não pode dizer isso para nós, porque nós não sabemos o que pedimos, nós não sabemos o que queremos, né? Nós somos pessoas com uma visão muito curta. Mas a fé dessa mulher, o pedido dessa mulher, foi capaz de tirar as palavras de Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Pois bem, você está passando por provações, desafios, dilemas, problemas,
agonias, então não desista. Seja perseverante e se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele te exaltará, e Ele te ajudará, e Ele vai te honrar, porque Deus não desampara ninguém. Como nós lemos aqui, né? A alma contrita, Deus não vai desprezar. Busque a pessoa certa, que é Jesus. Não apoie sua fé no pastor fulano, pastor beltrano, passa na televisão nesse canal, passa no outro canal, fala sobre aquilo, fala sobre isso. São todos humanos, são todos passíveis de erro, né? Determinada vez Paulo falou, o pessoal estava discutindo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Tiago, João, né? E ele fala, por acaso Jesus está dividido? Nós somos de Cristo. Quando você quiser um bom exemplo, abra as Escrituras, olhe para o exemplo de Jesus. Muitas vezes a gente é preguiçoso, né? Preguiçoso. Eu estou querendo comer o pão que o outro amassa. A verdade é essa, né? Então a gente começa a digerir só aquilo que põe na boca da gente, né? Quando a gente é criança, vem o aviãozinho, papinha, não precisa nem de mastigar direito. E muitas vezes os cristãos se acomodam na posição de conforto, querem a papinha espiritual. Ah, dá para engolir para mim também? Mas Jesus está querendo que você coma um alimento sólido, né? Churrascão espiritual, né, Alexandre? Churrascão, uma picanha espiritual, que você asse ela e você mesmo coma. Vamos traduzir isso. Para de receber tudo pronto, do pregador, mensagens, é muito bom, eu também faço isso, mas você precisa cavar também, você precisa buscar a sua comunhão com Deus, você precisa buscar a orientação de Deus, e ficando de braços cruzados, sem orar, sem ler a palavra, nada vai acontecer, e aí você vai ficar sujeito ao engano. Busca em Deus, leva seus problemas a Deus, e você vai ter experiência com Deus. Não sei o tamanho da sua prova, mas Deus sabe. Não sei se a igreja está te ajudando ou está te atrapalhando, mas Jesus está te ouvindo, e Jesus não vai impedir que você chegue a Ele, ainda que os homens façam isso, tentem fazer. O seu caminho para Jesus está livre, e Deus, nesse exato momento, Ele está trabalhando na sua fé. Nesse exato momento que você passa pela prova, Deus está trabalhando para te fazer melhor. Os problemas que você tem, Deus permite para que você seja melhor, para que você seja purificado, para que você tenha experiência. Deus não chamou a gente para uma redoma de vidro. Tem de bom ânimo, né? Nós teremos aflição no mundo, mas Deus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo. E nesse momento agora, que o irmão vai tirar um cântico, os irmãos... mas antes do cântico, né, eu queria lembrar toda a igreja a respeito da missão de Montes Claros. Então, o evangelista Dionísio chegou em Montes Claros terça-feira, para poder pregar a palavra de Deus para aqueles contatos, e ele está lá desde terça-feira, e ele me mandou uma mensagem, falou assim, olha, aqui o campo é fértil, a terra é fértil, muitos estudos, muitas pessoas, muitos contatos, mas faltam pessoas disponíveis para pregar. E ele está fazendo esse trabalho. Eu queria pedir aos pastores na oração final que estivessem lembrando desse trabalho. E hoje eles estão encerrando essa nossa campanha evangelística, que foi a mais efetiva, né, em função desse tempo. E agora ele vai retornar com os nossos irmãos que foram para lá. Mas que a gente esteja orando para que aquela semente que foi plantada possa germinar. E isso só foi possível porque essa igreja tem abraçado essa causa evangelística lá em Montes Claros. E que eu e você nós possamos assumir cada vez mais, manter essa obra, né? Os irmãos precisam de dinheiro, precisam de ajuda, precisam de pessoas para ir lá, precisam de pessoas para incentivar, encorajar, né? Então que nós possamos continuar esse trabalho. E enquanto o irmão então vai tirar um cântico, se você quer fazer como a Cananeia, incomodar o Senhor,
A oração nossa não fica presa aqui não, irmãos. O Espírito Santo leva essas orações até o trono de Deus, como um incenso agradável a Deus. Então, se você quer fazer como a cananeia, clamar a Deus, colocar os seus problemas diante de Deus, não tenha vergonha. A vergonha nos atrapalha. Você já pensou se os discípulos, conseguem constranger aquela mulher? Porque quando 2 ou mais pessoas falam, a gente tende a ficar com vergonha. E todos os discípulos estavam falando, manda essa coisa embora. Não se sinta envergonhado, irmãos. Irmã, o problema quem está passando é você. Quando você sair daqui e não pedir oração, e aí? Cada um vai para sua casa, e você perdeu a oportunidade de utilizar, esses homens de Deus para interceder por você. Aquela menina foi curada porque a mãe dela intercedeu por ela. Observa isso. Às vezes nós achamos que a intercessão ela não tem valor. Venha pedir a orientação dos pastores, venha pedir a oração, a intercessão dos pastores, porque aquela mulher conseguiu curar a filha dela. A filha dela não tinha condições de sair daquela cama, mas a mãe, através da sua fé, operou um verdadeiro milagre no nome de Jesus. Que nosso Deus seja louvado.